Oi gente, tudo bem? Olha só que linda a peça que eu trouxe para a gente produzir juntos hoje. Linda, né? É uma eco bag, que é uma peça super prática e muito útil. E o que é melhor, muito fácil de fazer. Gostou da ideia? Então separe aí algumas estampas bem lindas e vem costurar comigo. Eu sou Cristiane Flores, sejam todos muito bem-vindos ao Dicas e Artes da Cris. Então, para nossa eco bag, o que a gente vai precisar? Duas estampas, uma externa e uma interna, e duas alças com 65 centímetros de comprimento cada uma. Eu tô usando aqui a alça cadarço, que você encontra nos armarinhos, até em algumas lojas de tecido você encontra também. Eu tô usando na cor crua, que eu acho que é uma cor que combina com os tecidos que eu escolhi. Mas você pode também optar por outras cores que tem à venda no mercado. As medidas dos tecidos são 35 por 45. Aqui eu tô usando um detalhe nas pontas, no comprimento de 40 centímetros, mas isso é totalmente opcional. Vocês podem só escolher a estampa e cortar 35 por 40, se vocês quiserem, tá? Caso vocês optem por colocar também um detalhe na ponta, assim como eu fiz aqui, você vai cortar esse tecido aqui na altura de 36 centímetros por 35, e esse detalhe aqui você vai cortar com 6 centímetros por 35, e vai fazer uma... deixa eu mostrar aqui como é que você faz. Você vai pegar frente com frente do tecido, vai passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro e vai tombar o tecido que você optou para detalhe para esse lado aqui, tá? Porque eu quero realmente que esse detalhe fique com um pouquinho mais de volume. Caso você não queira, você coloca a costura pro lado de baixo, mas eu quero que fique pra cima, tá? Então, eu coloquei um detalhe nos dois tecidos, eu fiz a mesma coisa, frente com frente do tecido, assim, fiz a costura com margem de 1 centímetro e virei pra fora o tecido, tá? Lembrando, se você quiser colocar esse detalhe, você vai cortar esse tecido com 36 centímetros e não com 40. E vai cortar um detalhe com 6 centímetros. E os dois com 35 centímetros, tá? De comprimento. Vamos deixar separadinho aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um zigue-zague nas 4 pontas. Porque essa alça cadarço, ela tem a tendência a ficar desfiando, ó. E a gente não quer isso, a gente quer uma alça confortável pra gente poder lavar sempre que for necessário. Então, a gente vai passar um zigue-zague na máquina, pode passar umas 2 vezes aí pra ficar bem seguro, tá bom? Eu tô usando o ponto tamanho 3, que eu acho que é um ponto bom, fica bem seguro. E vou passar umas 2 vezes aqui, pra ficar bem segura mesmo. Passei o zigue-zague nas 4 pontas. E agora, a gente vai reservar as alças novamente. Vou pegar aqui as 2 partes do tecido que eu escolhi, o lado interno ou o lado externo, tanto faz, você pode começar por qualquer um deles. E vamos colocar aqui frente com frente, tá? Aí, o lado avesso vai ficar pra fora. Aqui você pode usar bastante alfinete, se você quiser, se você fica mais segura, se sente mais segura pra costurar. A gente vai emparelhar aqui. Como o meu tem esse detalhe, que eu quis colocar aqui na ponta, eu tenho que me atentar a isso. Que fique bem
encontrado as pontas aqui. E vamos alfinetar toda a volta e vamos passar uma costura com um pezinho de máquina dos 3 lados. Deixa ela bem encontrado. Certifique de que esse lado aqui também o tecido ficou bem encontrado. Depois a gente vai arrumar aqui. Vou tirar aqui porque algo deu errado. Vamos ajeitar aqui, agora sim. Pode colocar bastante alfinete, tá? É melhor exagerar no alfinete do que depois a costura ficar torta e ter que desfazer, dá um trabalhão. Desfazer e fazer a costura de novo, desmanchar a costura é muito chato. Nós vamos fazer isso nos 2 tecidos, no tecido interno e no tecido externo. Bom, os 2 tecidos alfinetados, toda a volta, nós vamos para a máquina, passar uma costura com um pezinho de máquina, aqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui, os 3 lados, tá? Em um dos tecidos, nós vamos deixar uma abertura, então, eu vou botar esse alfinete aqui na vertical, que é pra mim lembrar que aqui eu vou deixar um espaço de mais ou menos uns 10 centímetros, onde eu não vou costurar, que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça depois. Então, vamos pra máquina e vamos costurar. Então, essa aqui eu vou costurar os 3 lados, essa aqui eu vou começar aqui, 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 vou parar aqui mais ou menos, deixar um espaço de 10 centímetros e terminar a costura aqui. Um passo muito importante, que a gente tem que lembrar sempre, é de dar um retrocesso no início e no final da costura, que é para não correr o risco depois da costura começar a desmanchar. Para bolsa, eu gosto de costurar com a costura no número 2, que é o ponto que fica mais apertado e fica bem mais fechadinho. Eu acho que fica mais seguro, então eu prefiro assim. Retrocesso e continuo a costura. Aqui, onde eu for deixar o espaço para desvirar, vou dar um retrocesso também. E vou tirar o tecido. Aqui onde eu deixei... Aqui onde eu deixei um espaço para desvirar a peça, eu não posso esquecer de quando eu começar a costura novamente eu dar um retrocesso. E continuo a costura.
aqui no final, dá o retrocesso. Bom, aqui a gente então já costurou os 3 lados das 2 partes da bolsa. Deixamos um espaço aqui para desvirar a peça. Agora, nos cantinhos, nos 4 cantinhos, a gente vai cortar essas pontas, porque na hora que a gente desvira a peça, ela se assenta melhor. Aí os cantinhos ficam perfeitos. A gente tira assim, esses cantinhos, e tira essas linhazinhas também que ficam desfiando aqui do tecido. Vou cortar assim. Tá? Um dos tecidos nós vamos deixar assim do lado avesso. E um deles nós vamos desvirar. Acerte bem os cantinhos, pra ficar bem direitinho. Pra ajeitar os cantinhos, eu sempre uso o cabo de um pincel mesmo. Só não empurra muito, porque pode furar o tecido, abrir um espaço na costura, só para auxiliar mesmo. Ajeita bem os cantinhos aqui, ó, fica perfeito. Ajeita bem. Olha que linda essa estampa, gente, eu sou apaixonada por essa estampa. Eu simplesmente amo ela. Já fiz uma necessaire, já fiz uma carteira com essa estampa, porque eu acho ela realmente muito linda. E agora eu tô fazendo essa eco bag, porque eu achei que ia ficar muito bonita essa estampa nela. Ah, é bom lembrar vocês também assim, ó. Quando vocês usarem uma estampa grande, com desenhos grandes e uniformes, que nem é o caso dessas aqui, que são mandalas, eu acho, o ideal é que você procure centralizar a estampa para não ficar feio, né? Aqui, no caso dessa eco bag, eu cortei, né, o tecido com 35 centímetros de largura. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um desenho, escolhi o meio dele e risquei 17 centímetros e meio para um lado, 17 centímetros e meio para o outro. Assim, a estampa, ela fica bem centralizada, ó. Fica bem bonita. Aqui ficou 3 mandalas, aqui ficou 4, 3, 4 e mais uns pedacinhos no canto, bem parecido com o que ficou de um lado, fica do outro. Tá? Então, procurem se atentar a isso quando a estampa for uniforme e grande. Não é o caso de um tecido floral, por exemplo, né? Que ele não tem direção, então você pode cortar na medida, partindo do ponto da ponta do tecido. Mas quando a estampa for assim, com desenhos grandes e uniformes, o ideal é que a gente faça isso, tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o meio. Para encontrar o meio, o que que a gente faz? A gente dobra, assim, bem direitinho. E dá um pequeno piquezinho aqui, bem pequenininho mesmo, só para marcar. Ó, a gente deu um pequeno piquezinho, só para marcar o meio. Encontrou o meio, nós vamos medir. Eu vou usar aqui minha base de corte. E vou usar minha caneta fantasminha, que apaga com calor. Então, vamos encontrar aqui 7 centímetros e meio para um lado, 7 centímetros e meio para o outro, tá? Nessa marcação aqui, nós vamos colocar a nossa alça. Assim, nós vamos dobrar assim, como se fosse um U. Ó. Tá vendo? Assim. Vamos colocar aqui no início dessa marcação. Não é centralizar a alça aqui, é o início da marcação. A marcação é o início da alça. E vamos alfinetar.
só na parte da frente do tecido, tá? Não vai pegar as duas camadas de tecido. Deixa ela bem presa aqui. Vou fazer isso dos dois lados e cuidado pra não colocar a alça torta, tá? Aqui, se você quiser, você pode prender também. Deixa eu arrumar aqui. Porque depois nós vamos colocar essa bolsa por dentro dessa aqui. Então, se você quiser prender, só que cuidado para não prender no tecido. Aqui até pode colocar, não tem problema. Pode pegar o tecido lá de baixo, não tem problema. Aqui. Deixar ela bem presa, que isso ajuda depois no próximo passo. Aqui atrás não precisa marcar, você só vai se guiar pela alça que já tá lá na frente. Vamos colocar aqui também. Ó, cuidado para não colocar o tecido todo. Vou colocar ele assim, que ele faz um U. Tá vendo? E você, se quiser marcar aqui também, pode ser, não tem problema. Aqui tá a marcação do nosso pique. 7,5 centímetros, 7,5 centímetros. Vamos alfinetar aqui também. Tudo alfinetado, o que a gente faz agora? Coloca essa parte por dentro dessa aqui que tá do lado avesso. Fica bem direitinho aqui. E o que a gente faz agora? Agora, a gente encontra lateral aqui com lateral aqui, o encontro dos detalhes que a gente colocou na ponta e alfineta. Aqui, do outro lado a mesma coisa. Aqui tá a costura, aqui tá a costura. A gente vai pegar esse encontro aqui, vai colocar com esse encontro aqui. Vai alfinetar também. E agora, se você quiser, você coloque mais alfinetes assim. Deixar bem presa. Botar um aqui. Aqui. Um outro aqui. Do outro lado. Também. E aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura em toda essa volta, com margem de 1 centímetro. Aqui a gente coloca uma sobra de costura para um lado e outra sobra para outro lado. E vamos para a máquina. A gente coloca a nossa agulha bem pro nosso lado esquerdo. Põe o tecido aqui bem na bordinha direita do pezinho. Não esqueça de dar um retrocesso no início e no final.
Bom, aqui a gente já costurou toda a volta. Agora a gente vai tirar os alfinetes. Se certifique de tirar todos os alfinetes, tá, gente? Senão pode se machucar na hora de desvirar a bolsa. Pode tirar esse excesso de linha que fica assim, se quiser. Vai ficar pra dentro, mas eu prefiro tirar. Umas linhas soltas aqui também. Aqui, antes de desvirar, você toma muito cuidado, porque a gente colocou bastante alfinete lá dentro, né? Então, você vai puxando. Aqui. Ó, já vai encontrando os alfinetes e vai tirando. Se certifique de ter tirado todos os alfinetes. Os dois lados. Aqui também, com a ajuda do pincel, do cabo do pincel, né? A gente vai ajeitar os cantinhos. Ajeita bem os cantinhos, ó. Fica perfeito. Ó, parece que não vai dar certo, né? Mas vai sim. Essa cor crua, ela tem uns detalhezinhos, às vezes um pouquinho mais escuro, a gente pensa que é um pedacinho de linha, alguma coisa. E aqui a gente vai colocar pra dentro esse tecido aqui. De um lado um tecido, de um lado o outro. Ajeita bem. Já tá tomando forma a nossa eco bag. E olha que linda que tá ficando. Ajeita bem os cantinhos. Gente, olha que linda essa estampa. E olha esse detalhe aqui. Agora, a gente vai ajeitar bem aqui, levar no ferro pra passar. E nós vamos passar na máquina mais uma costura aqui embaixo, com margem de 1 centímetro. Se você quiser, você pode fazer 2 costuras também. Aí, já acerta direitinho, prende direitinho o tecido de dentro, pra ele não ficar voltando assim, ó, pra fora. E já ajuda a prender mais um pouco ainda as alças. Eu vou levar no ferro, vou passar pra assentar bem as costuras. Depois eu vou levar na máquina. E já mostro pra vocês. Bom, gente, assim ficou a nossa peça, então. Aqui, na hora de pespontar, eu optei por fazer 2 costuras, com a distância de meio centímetro uma da outra. A linha de cima da máquina eu troquei, coloquei uma linha vermelha, daí eu desvirei a bolsa e costurei com a parte vermelha pra fora. A linha da bobina eu deixei branca mesmo, então ficou branca por baixo, nesse detalhe, e linha vermelha nessa parte aqui. Agora, a gente só vai fechar aquele espacinho que a gente deixou pra desvirar a peça. Você pode passar ferro aqui e passar na máquina mesmo com a linha branca, ou uma linha mais da cor do tecido. Qualquer uma das duas, nesse caso aqui, nessa estampa dá. Uma costura na máquina bem na borda mesmo, bem na ponta do tecido. Pode usar cola para tecido também, para fechar aqui. Ou pode fazer uma costura invisível, como você achar melhor, tá? Eu simplesmente adorei essa peça, espero que vocês tenham gostado também, porque é uma peça super útil
Você pode usar para ir na farmácia, ir no mercado, pode utilizar para dar um passeio, dá para levar um livro, dá para levar necessaire, dá para levar carteira, cabe muita coisa aqui dentro. Ela ficou um tamanho super bom. A alça também ficou num comprimento super bom para usar no ombro. Essa distância que nós deixamos de uma alça para outra, ela fica super confortável, né, para usar no ombro. Como eu disse, eu sou apaixonada por essa estampa. Eu espero também que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar o canal, se inscreva no canal e ative o sininho para que você fique sempre, seja sempre notificado de quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.